Prezados ouvintes, o nosso programa de hoje é dedicado a você, que é servidor público estadual, aposentado ou pensionista. Afinal, nem bem o ano começou e já são inúmeras as perguntas sem respostas. Ora, como ficará a questão do regime de recuperação fiscal? E a reposição salarial, hein? Porque tantos aposentados e pensionistas, mesmo com direito à paridade, acabaram não recebendo. Aliás, falando em paridade, como ficará a gratificação dos nossos militares? E o piso salarial do magistério? Até quando o governo do Rio vai fingir que ele não existe? Ainda tem mais. Qual a explicação do governo para a negativação, além do devido, das margens consignáveis? É sobre esses e outros assuntos, como os vetos aos PLs que reformulavam as carreiras dos gestores públicos e dos servidores do Rio Previdência, que o deputado Luiz Paulo se debruçará no episódio de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, como vai? Bom dia, Pablo. Continuamos aqui com grande apreensão, né, sobre a temperatura que vivemos, né? Muitas tragédias, temporais violências e o descaso com o servidor público, entre tantas. Verdade, deputado. E é sobre o servidor público que nós vamos dedicar o programa de hoje, né? O primeiro assunto que eu acho que a gente deve abordar é essa questão do regime de recuperação fiscal, que até agora não avançou, né? Até agora o governo federal, os técnicos lá do Ministério da Economia não deram uma posição sobre o ingresso do Estado no novo regime de recuperação fiscal. Deputado, parece que para esses técnicos, parece que para o governo federal não interessa nada menos que uma forca para os servidores públicos, é isso mesmo? Perfeitamente, Paulo. Eu acompanho as tratativas do governo do Estado com o Tesouro Nacional cotidianamente, porque eu e o deputado Valdec Carneiro temos assento representando a Assembleia na Comissão de Acompanhamento do Regime de Recuperação Fiscal. E desde o dia 2 de fevereiro, começou o governo, o Poder Executivo e o Tesouro Nacional a entabular uma série de negociações para superar as contradições. Agora, é incrível, Pablo, que o Ministério da Economia, o Tesouro Nacional, a Procuradoria do Tesouro Nacional estejam colocando e firmando ponto como negativo na proposta do Executivo Estadual tudo aquilo que envolve o servidor público. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quer que não tenha mais triênio, nem para os novos, nem para os antigos. Então, esse é o primeiro grande óbice criado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Quando a legislação federal que rege a matéria do regime de recuperação fiscal não diz isso. E a Assembleia Legislativa, quando fez a lei sobre a questão dos triênios para o novo regime, fez de maneira correta, interpretando que ele teria que acabar em relação aos novos concursados a partir de 1º de janeiro. Mas quem já usufrui dos triênios continuaria com os mesmos. E volto a dizer, o Tesouro Nacional insiste que o triênio termine para todos. E a segunda questão também envolve o funcionalismo público. Porque o que eles sonham é com um regime de recuperação fiscal de 9 anos e que durante esses 9 anos não haja reposição salarial. Então, você veja, Pablo, que para o Tesouro Nacional, para o governo da União, o inimigo público número 1 é sempre o funcionalismo público. Não a corrupção, a incompetência, a desarmonia entre os poderes, a fome, a miséria, a pandemia, a falta de emprego, a falta de renda.
para eles, sempre o inimigo é o funcionário público. É isso, deputado. E imagina ficar 9 anos sem reposição salarial com uma inflação galopante como a gente está vivendo hoje em dia. Deputado, falando em reposição salarial, o Estado começou, agora a partir do salário de fevereiro, a pagar a parcela da reposição que equivale à metade do IPCA acumulado entre setembro de 2017 e dezembro de 2021, conforme havia sido aprovado na lei que o senhor foi um dos autores, e depois editado um decreto para regulamentar essa lei. No entanto, muitos aposentados e pensionistas, mesmo com direito à paridade, acabaram até o momento não recebendo. E o governo não veio a público de forma oficial, pelo menos, para explicar o que está acontecendo. O senhor tem cobrado uma explicação, não é mesmo, deputado? Claro, Pablo. Veja que nós começamos essa luta para a reposição salarial, né, já há bastante tempo, porque é insuportável você ter uma inflação, como foi de 2021, de 10% e não ter reposição salarial. Conseguimos aprovar a lei autorizativa, o governo regulamentou e agora pagou os 13%. Mas aposentados e pensionistas deviam ter esse pagamento de forma automática, né? Porque existe a paridade constitucional entre ativos, inativos e pensionistas. Então, tinha que ser um pagamento automático. Mas o Rio Previdência levanta a tese que aposentados e pensionistas são abrigados por diferentes legislações. E, dessa forma, eles têm que peticionar o desejo de ser a reposição salarial. Ora, isto é uma insensatez. E será que algum servidor não vai querer reposição salarial neste ano que passou de 13%, depois mais duas parcelas de 25% dos 26% total de reposição? Claro que todos vão querer. Então, o que a gente está cobrando é uma posição definitiva, para que não haja mais essa apreensão. O direito do aposentado e pensionista é líquido e certo, não há o que se discutir. Então, tem que pagar. É isso, deputado. Agora, não é só essa explicação que o Poder Executivo está devendo aos servidores. Tem uma outra questão que tem tirado o sono de muitas pessoas, deputado. O senhor, depois de muita luta, conseguiu aprovar uma lei, também no final do ano passado, ampliando a margem consignável. Essa lei teve vigência até a virada do ano, que ela acompanhava a lei federal, que também ampliava a margem consignável. Só que depois do final da vigência da lei, ou seja, na virada do ano, muitas margens foram negativadas além do devido. Teve gente sendo negativada no dobro. Inclusive, pessoas que não utilizaram a margem e que tinham margem positiva, hoje se encontram com margem negativa. Me parece um claro erro de sistema, mas que ninguém veio a público, nem a Casa Civil, nem a própria empresa que faz a gestão da margem, para explicar o que está acontecendo e dar uma solução. É necessário uma solução definitiva para isso, porque isso atrapalha a vida das pessoas, né, deputado? Sem dúvida, Pablo. Isto foi um erro brutal do Poder Executivo, porque não importa quem ele contratou. Quem ele contratou está trabalhando com o Poder Executivo. Então, é um erro brutal do Poder Executivo, que não é só um erro de sistema, é um erro de sistema e um erro de lançamento. São dois erros, né? Porque para você descontar a margem em dobro e descontar a margem de quem não pegou o consignado, tem erro também de lançamento. Então, tudo isso precisa ser urgentemente retificado e também que o poder público, né, venha, né, de forma transparente, dizer o que ocorreu e dizer como ele está resolvendo as graves injustiças em função desse erro brutal cometido. É isso, deputado. A gente tem que continuar acompanhando esse tema, já que é algo que aflige muitas pessoas. Deputado, vamos falar sobre um outro assunto também, que tem a ver com servidores públicos, mas especificamente com os professores. Entra ano e sai ano, a gente escuta aquele clichê de que a educação precisa ser valorizada, de que ela deve ser tratada como prioridade.
Mas para que isso funcione na prática, é preciso que, no mínimo, se respeite as leis vigentes. E como que a gente consegue levar esse discurso a sério aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se o governo tem insistido há anos a desrespeitar o piso salarial do magistério? O senhor não acha que isso deveria ser cumprido de forma eficaz? O Pablo, nós temos que analisar essa questão com muita seriedade, porque essa questão está sendo tratada pela União de forma eleitoreira. O governo do Estado e muitos governos municipais sistematicamente não vêm cumprindo o piso nacional do magistério. Sistematicamente. E agora, de forma que surpreendeu a muitos, o presidente Bolsonaro e o ministro da Educação assinam documento legal dizendo que o piso nacional do magistério tem que ser reajustado aproximadamente em 33%. 33% é um quebradinho. Número global, 33%. Bom, e esses 33% cabe a todos os estados cumprirem e os mais de 5 mil municípios. Só que tem que a União não transferiu nenhum dinheiro junto. Ela assinou e quem paga a conta são estados e municípios. Olha, essa é a questão política. Agora, uma questão formal. Aqui no Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, governador, é aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. Caminham juntos. Então, se o Bolsonaro assinou que o piso nacional é 33%, compete ao governador sentar com o presidente Bolsonaro e dizer assim, ó, eu entro com tanto, você entra com tanto. E a mesma coisa com os municípios, e cumprirem. Não são aliados, não são parceiros, não caminham juntos. Então, tem que tratar o magistério de forma equânime e todos os profissionais de educação, quer seja da União, quer seja do Estado, quer seja dos municípios, tenham realmente esse piso nacional mínimo. Tem que cumprir. Senta na mesa, pondera quem entra com quanto, mas cumpre. Deputado, no final do ano passado, a Assembleia aprovou uma série de modificações na carreira dos militares. Uma das questões dizia respeito à gratificação dos policiais e bombeiros. O governo vetou parte desse PL e depois editou um decreto concedendo ele próprio essa gratificação. Além de parecer uma picuinha infantil, com o único intuito de querer ser o pai da criança em ano eleitoral, o governo ainda cortou a paridade dos inativos e pensionistas neste decreto. Nós ainda devemos ter muita discussão sobre esse tema, não é, deputado? É verdade, Pablo, mas é necessário que a gente faça aqui rapidamente uma recapitulação. E vou me focar agora especificamente na questão da gratificação intitulada GRET. O projeto veio para casa e não contemplou, né, aqueles de menor divisa nas corporações militares, de subtenente para baixo. E a Assembleia Legislativa, através de emendas, criou essa gratificação de 150% de subtenente para baixo para ser pago em 2 anos, em 22 e 23. O governador, numa picuinha política eleitoral, vetou esse artigo da lei e, concomitantemente, emitiu um decreto restabelecendo os mesmos 150% para pagar em 6 vezes, salvo erro de memória. Houve uma reação imensa da categoria, porque o acordo era, no mínimo, pagar em 2 vezes. E ele queria pagar em 5 ou 6 vezes.
Aí o que ele fez? No dia, nas vésperas, de se discutir a derrubada do veto dele. Ele emitiu outro decreto restabelecendo os 150% para pagar de uma vez só. Aí ficou claro que era uma briga política. E aí eu quero lembrar, Paulo, que eu fui para o parlamento, né, subi lá no púlpito, e fiz um discurso dizendo que o decreto era inconstitucional, que se ele pagasse somente na base do decreto, iria cometer crime de responsabilidade, porque estaria fazendo um pagamento sem respaldo legal e estaria gerando para o próprio funcionário uma grande insegurança jurídica. E aí fui atropelado por 2 deputados secretários, dizendo que eu estava jogando para a plateia, fazendo demagogia, etc. E eu estava falando a pura verdade. Tanto é que em 21 de dezembro de 2021, 21 de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional o decreto estadual 21.389, de 95, que foi exatamente o decreto que ele utilizou, que ele alterou, para pagar os 150% de uma vez só. E quem disse que era inconstitucional não fui eu, não. Foi o Tribunal de Justiça. Acabou com o decreto, que era inconstitucional. O decreto lá de 95, o 21.389. Você sabe quando ele editou o decreto? Isso que é bom rememorar. Ele editou o decreto em 29 de dezembro de 2021, 8 dias depois. Então, ele modificou um decreto que não existia mais. Isso é o cúmulo do absurdo, o que está mostrando que eu tinha inteira razão. O que fizemos agora, recentemente? Nós apresentamos um conjunto de deputados, liderado pelo deputado André Siciliano, apresentamos, eu sou um dos subscritores, o PL 5287 de 22, que foi publicado no Diário Oficial de 2 de fevereiro de 22, que autoriza o Poder Executivo a instituir e conceder a gratificação aos policiais e bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, a popular GRET, para dar cobertura legal a um decreto que não existe. O decreto dele não existe. Porque já foi decretado, o decreto que ele modificou é inconstitucional, então dele não existe. Então, a gente quer trazer, mesmo tendo sido derrotado, mesmo que nós, na votação para derrubar o veto, mesmo tendo sofrido toda a sorte de agressões do governo, o que a gente está preocupado é que esta gratificação chegue, né, àqueles que mais necessitam na nossa área de segurança pública, que são nossa Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Então, quando esse projeto for à pauta e se aprovado, evidentemente, dá cobertura ao governador a pagar os 150%. É isso, deputado. E esse projeto também busca restabelecer a paridade, né? Evidentemente, né? É o segundo ponto que foi destruído, né, pelo governador quando ele fez os vetos, que alegou que a paridade teria um parecer de um douto procurador dizendo que seria inconstitucional. Quem decide se as coisas são ou não constitucionais é o Tribunal de Justiça. Quando eu afirmei que o decreto dele era inconstitucional, eles negaram que o fosse. O Tribunal de Justiça já tinha dito que era. Mas a luta continua. Mas, deputado, especificamente sobre a Polícia Militar, acho que cabe um parêntese aqui. É sempre importante lembrar que nos quadros da instituição existe uma série de servidores civis,
médicos, enfermeiras, assistentes sociais, entre outros, né? E muitas vezes essa parcela de funcionários acaba esquecida nos debates que envolvem as carreiras. O senhor tem estudado essa questão e buscado tirar esse grupo do esquecimento, é isso? É verdade, esse coletivo de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, que estão lotados na área da segurança pública, eles não são militares, são servidores civis. Então, ficaram num limbo, ficaram num vazio, ficaram esquecidos. Então, o que a gente tem que fazer e continuar fazendo é pressionar o governo do Estado para que ele mande uma mensagem específica para a Assembleia Legislativa, tratando e dando, evidentemente, paridade a esses servidores, porque eles têm que ter os mesmos atributos salariais que têm os servidores que são da farda, que são servidores militares. E é claro que a gente pode iniciar um processo no parlamento, mas sempre com aquela hipótese de ser autorizativo. E quando não é autorizativo, o governo sempre levanta a questão. Invasão de competência inconstitucional. É uma luta para fazer justiça a essas categorias. Perfeito, deputado. Agora, no final do ano passado, foi aprovada na Assembleia a reestruturação das carreiras dos gestores públicos e dos servidores do Rio Previdência, tanto assistentes como especialistas em Previdência Social. Os projetos que eram de autoria do presidente da Assembleia, André Ceciliano, tiveram no senhor um grande defensor. No entanto, o governo, mesmo depois de ter enviado representantes às audiências públicas e sinalizado positivamente, acabou vetando esses projetos. O senhor já se posicionou publicamente a favor da derrubada desses vetos? E o que o senhor entende sobre esses vetos? É mais uma picuinha política eleitoral? Na verdade, é o governo, mais uma vez, depois querendo se colocar como pai da criança nesses casos? É claro que tem atrás desses vetos também, né, uma disputa eleitoral. E a famosa inconstitucionalidade serve para cobrir tudo, né? A gente já viu quantas e quantas vezes projetos de iniciativa do Legislativo que, em tese, poderiam ser inconstitucionais e que o governo sancionou. Mas quem era o autor desses dois projetos? Era o presidente da Casa, o deputado André Ceciliano. E, à época desses projetos, havia uma possibilidade de ele ser candidato a governador. Por via de consequência, o governador Cláudio Castro não queria dar crédito nem a ele, nem ao parlamento. Então, vetou os dois projetos, quer seja o do Rio Previdência, né? Quer seja dos gestores públicos. Ele vetou todos os dois. Qual é a saída? É o Poder Executivo mandar duas mensagens distintas. Até porque, em relação ao Rio Previdência, não há nenhum impacto no Caixa do Tesouro, porque todos sabem que o Rio Previdência tem um caixa próprio de 2 pontos percentuais que incide sobre todos os pagamentos que são feitos, que são os custos operacionais do Rio Previdência. Os gestores públicos, suas carreiras melhor qualificadas do Estado para fazer gestões eficientes e eficazes. Então, a gente vai cobrar, e como já estamos cobrando, o envio dessas duas mensagens. Agora, caso não venha, tem que ir para a luta política mesmo. É botar os dois projetos em pauta, né, os dois vetos em pauta, derrubar o veto e depois, seguramente, ter a luta política nos tribunais. Mas aí o governador assume o ônus, o desgaste por essas medidas insanas. Deputado, para terminar, uma última questão que parece também não ter uma explicação plausível, que é a falta de uniformidade no que diz respeito ao pagamento de triênios e progressões nos órgãos estaduais. Uns órgãos já voltaram a pagar,
outros continuam congelados. Alguns, como, por exemplo, o Detran, simplesmente estão sem direito a ter progressão funcional, inclusive desrespeitando uma lei de autoria do senhor. O senhor concorda que o governo do Estado precisa ser mais transparente, dar informações mais precisas no que diz respeito a essas progressões e esses triênios? Ô, Pablo, essa é uma questão da progressão gravíssima, que nós estamos empenhados desde 2017, quando se estabeleceu o antigo regime de recuperação fiscal. Teve vigente de 2017 a 2020. A progressão vem do plano de cargos e salários de cada categoria. Se você não tem a progressão, você não tem a ascensão profissional. É um direito é um direito que o servidor adquiriu quando se aprovou a lei do plano de cargos e salários. Agora, o governo administra isso casuisticamente. Tem determinadas áreas que recebem a progressão e tem outros, como, por exemplo, do Detran, que não vem recebendo, entre tantos outros. Quando a obrigação do governo, né, é ter uniformidade sobre a questão. A obrigação do governo é fazer cumprir as leis. Então, é fazer as ascensões, as progressões e pagá-las. Até porque progressão não tem nada a ver com triênio. São duas coisas absolutamente distintas. Progressão, você vai progredindo na carreira em função de tempo, como no Rio Previdência, e qualificação. Você progride associando tempo e mérito. Essa que é a regra básica. Enquanto o triênio é um pagamento de um percentual a cada 3 anos em cima do salário base. É outra coisa distinta. Eu tenho recebido muita pergunta, Fábio, de pessoas que chegam assim, Luiz Paulo, eu me aposentei. Agora veio essa reposição salarial de 13%. Então, me aposentei com salário base e incorporei uma chefia. Aí veio agora essa reposição de 13%, só no salário base não veio na chefia. São duas coisas distintas. O triênio só incide sobre o salário base. A chefia não incide reposição. Chefia só aumenta quando todas as chefias aumentam também. Então, eu estou detalhando isso para mostrar que o triênio é uma coisa absolutamente distinta das progressões. Agora, o governo exatamente não tem uniformidade, não faz as paridades, não explica, faz muita propaganda, gasta muito dinheiro para fazer panfletagem de algumas ações inócuas. Mas explicar, né, a quem tem direito, como é que ele obtém esse direito e fazer cumprir a legislação, o governo é absolutamente titubeante. Perfeito, deputado. É sempre importante lembrar que defender o serviço público de qualidade é, em última análise, defender todos os cidadãos que dependem destes serviços, notadamente aqueles mais necessitados. E é isso que há anos é uma das prioridades do seu mandato. Agradecendo a todos pela audiência, encaminho agora para o encerramento, chamando o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. Quero agradecer a audiência dos servidores públicos estaduais. Continuaremos na luta pelo resgate do serviço público, acreditando sempre que o servidor público faz parte da solução. A luta continua. Muito grato. E vamos lá para a nossa bola fora. A bola fora de hoje vai para a violência associada ao preconceito racial institucionalizado que permeia o nosso estado do Rio de Janeiro. É necessário e fundamental
que a sociedade se mobilize através de atos que demonstrem a nossa grande indignação e alguma forma de continuar essa luta, e que ela se estenda também contra as desigualdades sociais que ainda existem no nosso país. Elevar nossas vozes contra todos os tipos de preconceitos, contra a violência e todas as formas de injustiça é exercer a nossa cidadania. Bola dentro ao retorno das atividades da Alerj no último dia 1º de fevereiro. Dando início aos trabalhos, já neste primeiro dia, participei ao lado do presidente André Siciliano, da assessoria fiscal da Alerj e dos reitores das universidades Federal do Rio de Janeiro e Rural, da assinatura de um convênio com as referidas universidades para a elaboração da matriz insumo-produto e a construção de um sólido banco de dados, como um importante instrumento para se efetivar quantas simulações se fizerem necessárias, com as devidas correlações econométricas, que fundamentará um correto diagnóstico da cadeia produtiva do Estado. Aliás, já venho apontando há algum tempo como fundamental a construção desse instrumento denominado matriz insumo-produto, para que possamos, em função dessas simulações, construir um planejamento estratégico de desenvolvimento social e econômico do Estado. Com tal planejamento de Estado, governos sucessivos poderão ter caminhos mais precisos para alavancar a economia, concomitantemente também diminuindo as desigualdades sociais, gerando mais empregos, maior renda, tendo-se mais receitas e, por via de consequência, investimentos. Desejamos que o Estado possa construir um ciclo virtuoso